Olá, nós vamos aqui iniciar um pequeno estudo. Estudo esse que vai ser baseado na questão de número 67 do Catecismo Maior de Westminster, que nós usamos hoje durante a liturgia do culto. E a questão 67, ela trata da vocação eficaz. E você sabe o que é vocação eficaz? Primeiro eu gostaria de ler um pequeno versículo que está em João, capítulo 6, versículo 44. Diz o texto: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Você prestou atenção no que esse texto está dizendo? Esse texto é curto, é bem objetivo e bem claro. E bem incisivo, ao dizer que ninguém, ou seja, ser humano algum, pode vir até Jesus Cristo se o Pai mesmo não pegar esta pessoa e o colocar, o trazer diante de Jesus Cristo. Ou seja, ninguém tem em si mesmo a propriedade de escolher, de decidir por si próprio se ele quer estar em Cristo ou não. Porque o nosso coração, ele é enganoso, nós fomos totalmente corrompidos e depravados através do pecado. Não sobrou nada em nós, nenhuma fagulha que possa iluminar o nosso entendimento para que a gente compreenda o amor que é dado a nós através de Jesus Cristo. Então, o próprio Pai, ele vem e ele nos leva e nos põe diante de Cristo Jesus para que nós possamos ali receber daquele amor imenso da obra que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Por isso que o final do texto aqui que nós lemos, João 6,44, diz que o próprio Jesus o ressuscitará, ou seja, ressuscitará essa pessoa no último dia, porque agora essa pessoa está ligada a ele. E se ele ressurgiu, também ressurge aquele que crê nele. Então, mesmo que morra, viverá. Então esse texto aqui já deu para a gente perceber que nós vamos a Cristo pela própria mão de Deus. E agora eu quero ler outro texto, Efésios 1, 18 e 19, que diz: Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Prestou bem atenção aqui no final do versículo 19? O apóstolo Paulo está dizendo aqui aos crentes de Éfeso, para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Então a fé que nós temos é dom de Deus, ela veio do alto a nós. E o versículo aqui no início diz que ele está orando para que os olhos sejam iluminados, ou sejam abertos, a fim de que conheçamos a esperança que está em Cristo Jesus. É ato de Deus a nós. E ainda compartilho 2 Timóteo 1, 8 e 9, que diz: Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus
desde os tempos eternos. Mais uma vez, o texto bíblico está afirmando para nós aqui que nós fomos chamados à salvação por uma santa vocação. Deus colocou em nós a capacidade de respondermos ao amor que está em Cristo Jesus. E isso Ele o faz mediante a graça. E o versículo aqui, o final do versículo 9, é bem claro. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus. Então, a vocação eficaz é uma obra realizada por Deus para que as pessoas possam crer em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Bom, vamos voltar lá à questão. O que é vocação eficaz? A resposta então começa dizendo assim: vocação eficaz é a obra do Espírito Santo de Deus, pela qual, convencendo-nos de nosso pecado e de nossa miséria, iluminando nossos entendimentos no conhecimento de Cristo e renovando nossa vontade, nos persuade e habilita a abraçar Jesus Cristo, que nos é oferecido de graça no Evangelho. Então, a vocação eficaz é um chamamento da parte de Deus ao coração do homem, ao coração do ser humano, que Deus vai ali, pega com a sua própria mão e o leva diante de Jesus Cristo para que creia em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. A vocação eficaz refere-se a todos que foram eleitos por Deus, independente do período na história que ele viveu. Ela é chamada eficazmente por Deus e sustentado por Ele mesmo em amor e graça. Isto acontece por meio da palavra de Deus e o convencer pelo Espírito Santo que Jesus Cristo é o nosso Redentor e Senhor das nossas vidas. Você pode dar uma lida agora, dá uma pausa aí e leia João 6, 37, 39, 44. Agora, João 17, versículos 6, 9 e 24. Dá uma pausa e leia esses versículos aí. Os regenerados são salvos por Cristo Jesus e transformados por seu ato na cruz, destinada para os homens, mas assumida por Cristo em nosso lugar. Então, nós recebemos da parte de Deus a obra de Cristo na cruz, a morte dele, que era para ter sido ali nossa morte. Mas Cristo foi em nosso lugar, em nosso favor, e nos substituiu ali, pagando o preço pelo pecado. Então, esta obra ali, realizada na cruz do Calvário, foi uma obra substitutiva, realizada por Cristo Jesus em nosso benefício. Quando Deus toca no coração do homem, ou de uma mulher, de uma criança, de um jovem, adolescente, de um idoso, Ele o ilumina, enchendo de entendimento espiritual. Assim, o homem carnal que estava morto em seus pecados agora pode ver com os olhos espirituais e compreender que Cristo Jesus morreu para o salvar da morte eterna. Era para nós morrermos e morte eterna, mas Cristo foi em nosso lugar. Por isso Ele tem o poder de nos ressuscitar no último dia, porque Ele próprio venceu a morte, ressurgiu dos mortos. Em Cristo, o coração de pedra é transformado em coração de carne.
Ezequiel 36, versículo 26. Leia lá. A vontade do homem natural é transformada para buscar o que é bom, perfeito e agradável a Deus. Agora o desejo do homem transformado e salvo é buscar a Deus e adorá-lo. O homem salvo é chamado eficazmente e atraído a Jesus Cristo em amor e graça. Confira João 6, 37, 44 e 45. Às vezes as pessoas se perguntam, quem sabe você mesmo já fez essa pergunta, ou para você mesmo ou para alguém: será que eu sou salvo? Se eu morrer agora, eu vou morrer eternamente? Vou enfrentar a segunda morte, o padecimento do inferno? Bem, no mesmo instante em que você se pergunta sobre isso, também agora pergunte-se: você está em Cristo? Você ama a Cristo? Você dedicou a sua vida, o seu coração, tudo que você é e tudo que você tem a Cristo Jesus? Você se submete ao senhorio dele? Você crê em sua palavra, na totalidade da sua palavra? Se a sua resposta for sim, então por que você já é salvo? Porque lembre-se, ninguém vem a Cristo se o Pai mesmo não trouxer e não revelar todo o amor que está em Cristo Jesus. Portanto, se hoje você vive para agradar a Deus, se você vive para a glória de Deus, se o seu coração está voltado a Jesus Cristo, ao senhorio de Cristo, e vive debaixo desse senhorio, você a cada dia põe em prática a sua fé, você vive para agradar a Deus, para servir ao próximo, você se importa com as coisas do reino, com o crescimento do reino, você é salvo. E você está liberto em Cristo Jesus. E com toda certeza, no último dia, Jesus o ressuscitará também. A vocação eficaz vem de Deus para as nossas vidas, e não é porque nós merecemos ou algo assim, mas é por sua obra em nós. Por isto, louve o nome de Deus, que nos salva e nos ama, a ponto de nos manter salvos nele. Porque a vocação eficaz, essa chamada eficaz de Deus para que venhamos a Cristo Jesus é permanente. Ele não nos chama hoje e deixa de chamar amanhã. Ele chama de uma vez por todas e nos coloca em Cristo Jesus. Estamos guardados nas palmas da sua mão. E de lá ninguém nos toma, ninguém nos tira. Estamos eficazmente, graciosamente atados a Cristo. E com Ele reinaremos. Essa é a verdade da palavra de Deus. Você foi chamado, persuadido, e persuadido está de uma maneira eficaz. Portanto, viva a sua vida cristã, viva a sua vida de fé em Deus, com alegria a todo instante, porque você é nova criatura em Cristo Jesus, hoje e para sempre. Amém.